escolheu um local que se assemelhava muito, porque a geografia, né, daquele lugar era propícia a falar, né, e ali o som se propagava com facilidade. Bom, a gente começa a entender que logo no início, né, desse sermão, né, desses versículos que foram lidos ali, Jesus, ele começa vendo uma multidão. O Senhor Jesus Cristo estava aqui nesse momento, literalmente, começando o seu ministério. Já tinha pouco tempo que ele tinha aberto seu ministério, estava buscando os seus discípulos, ele estava caminhando. Talvez tenha sido o primeiro, se não muito, né, um dos primeiros sermões que ele veio a fazer no público e uma grande quantidade de pessoas. Mas Jesus, ele já tinha o hábito de estar pregando ali naquela região da Galileia. Jesus já era conhecido, ou seja, apesar do pouco tempo, Jesus já era conhecido. A sua fama, o conhecimento de Jesus já tinha se espalhado como um rastilho de pólvora, né? Quando você ouve que alguém está curando, que alguém está libertando os cativos, repreendendo os demônios, isso vira uma notícia rápida. Ou seja, funciona melhor do que a internet. Hoje você tem as redes sociais, você coloca no grupo aqui, parece que a coisa espalha. Não é? Você coloca uma noticiazinha, você colocou ali, coloca na internet, então não tem nem como pegar mais. Jogou ali, já era, já foi, e o Brasil já conhece, e do outro lado do mundo já conhece também, porque tem uma facilidade. Naquele tempo não tinha a mesma facilidade que nós temos hoje, mas tinha o dito popular, né, o boca a boca, a informação. Eu sei que aquilo é bom e eu espalho, eu sei que aquilo ali vai trazer uma edificação, então eu vou passar para frente. Então passar para frente vira uma corrente do bem, uma corrente de amor, né? Então as pessoas sabendo que estão sendo curadas, sabendo que estão sendo libertadas, eu vou passar para frente, porque eu quero também que outros também sejam libertos, quero também que outros sejam alcançados. Com isso, a fama de Jesus também foi muito grande, e a multidão, ela, ao saber que Jesus estava em algum lugar, então eles corriam, levavam ali seus enfermos, levavam ali aqueles que precisavam ser libertos, e ali eles se apresentavam diante do Senhor, e o Senhor os curava, e o Senhor os libertava, e o Senhor trazia sobre eles, né, alento, bálsamo no coração, e a gente vê que a multidão fazia parte do ministério de Jesus. Jesus caminhava, a multidão caminhava. Jesus sabia que os seus discípulos, agora os recém-convocados, ele estava junto. A palavra nos fala que naquele momento Jesus viu a multidão e ali ele sentiu no coração de transmitir, né, as orientações, de transmitir a palavra de Deus aos corações daqueles que estavam ali. Fala então que Jesus se assentou, ele procurou um monte, se assentou, e ali os seus discípulos se aproximaram, e então ele abre a boca e ele começa então a ensinar. A palavra fala bem claramente, Jesus não estava ali como pregador, ele não estava ali pregando. Embora Jesus fosse um excelente orador, tinha uma excelente oratória, ele era um pregador que, se a gente fosse colocar nos dias de hoje, ele dava show, entre aspas. Mas não era esse o propósito de Jesus. Jesus não estava ali para dar show para ninguém, para mostrar nada para ninguém, ele não precisava mostrar nada para ninguém, ele era Jesus. Ele estava ali para cumprir o seu propósito diante do Senhor, que era o que? Levar o Evangelho, levar a palavra, levar o ensinamento do reino. Era só isso que Jesus precisava. E fazer isso não precisava agir como um pregador, né, de plateia, mas agir como um ensinador. Então Jesus, ele ensinava o Evangelho, ensinava, né, a compreensão do reino. Então nós vamos entender que em todo momento Jesus Cristo, ele era um grande ensinador. Então o Sermão da Montanha, ele é na verdade, muitos estudiosos acreditam que Jesus talvez não estivesse falando ali para uma multidão, por causa desse conceito da geografia. Havia uma dificuldade, a questão do vento, não sei o que, as pessoas começam a dizer e até jogar por terra essa situação. Outros dizem que Jesus estava ali como os seus discípulos estavam próximos, ele estava pregando os seus discípulos, e os seus discípulos estavam como multiplicadores do Evangelho. Ele falava aos seus discípulos encaminhavam. Mas eu acredito muito mais na primeira versão, sabe por quê? Porque foi feito com tanto detalhe, tanta riqueza, e o Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus, onde ele vai trazer muitas informações. Não eram informações que eram facilmente transmitidas,
Você já tentou fazer aquele telefone sem fio? Tentar contar uma historinha e passar para frente? Imagina se essa fosse a situação onde ele falava aos seus discípulos, tanta coisa foi dito ali e foi transmitido. Não sairia da mesma forma. Não chegaria da forma como que chegou aqui em Mateus, onde nós lemos, com tanta riqueza de informação, tanta riqueza de detalhe. Bom, o Sermão da Montanha, foi falado aqui, ele traz várias informações. Nós vamos bater hoje apenas nas informações vinculadas às bem-aventuranças. Vamos começar aqui então, no versículo de número 3 em diante, começa a dizer assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu gosto tanto das bem-aventuranças, mas porque eu vejo que as bem-aventuranças, elas são, na verdade, um antagonismo e um paradoxo. Pastor, você falou duas palavras aí difíceis, não é? Antagonismo e paradoxo. Antagonismo, deixa eu pegar aqui na minha colinha para você poder acompanhar o que está dizendo aqui. O que você quer dizer com antagonismo? Espera só um minutinho. Aleluia. Glorifica Ele. Ué, só porque eu falei que saiu aqui. Pera aí, fica atento aí. Achei aqui, ó. Antagonismo ou antagônico é um adjetivo que descreve algo ou alguém contrário ou oposto, incomparável ou adverso, indicando uma forte oposição de ideias, força ou comportamento. Então, antagonismo fala daquilo que é oposto, fala daquilo que é contrário. Por outro lado, ele fala também sobre o que é paradoxo. Paradoxo é uma figura de linguagem ou situação que aproxima ideias contrárias também, criando uma afirmação aparentemente ilógica, absurda ou contrária, mas pode estender ou pode esconder uma verdade profunda. Então, o paradoxo é aquilo que traz uma mensagem contrária, mas ao mesmo tempo traz uma mensagem profunda. Então, a mensagem da bem-aventurança, ela começa dizendo assim, ó, que feliz ou bem-aventurado, né? A própria palavra bem-aventurado fala sobre feliz. É aquele que é feliz, é aquele que é muito feliz. Então, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando que feliz é aquele que é pobre. Você consegue imaginar isso? Olha no nosso conceito atual, nos nossos dias, quando você fala de felicidade, o que você pensa na sua mente? Não, ser feliz. O que é ser feliz para você? Ser feliz para mim talvez seja ter uma casa onde morar, ter um lugar, né, para se abrigar, ter um bom salário, ou ter reservas financeiras, poder viajar todo ano, poder levar os meus filhos na Disneylândia, não é? Talvez seja esse o conceito de felicidade para muita gente. Mas é totalmente oposto àquilo que Jesus está colocando aqui, porque nossa felicidade muitas vezes está relacionado ao poder aquisitivo, ao material, aquilo que temos, ou aquilo que somos, porque a felicidade acaba sendo algo subjetivo e algo relativo àquilo que nós vimos e temos. Mas Jesus, ele vai ao contrário daquilo que nós pensamos. Ele começa a falar, em vez de você pensar nas riquezas, nas coisas que você tem, nas coisas materiais, ele fala assim, feliz é aquele que não tem nada. Ele fala aquele que é pobre. Mas acontece que Jesus, ele vai além. Ele fala assim, pobre de espírito, porque nesse momento ele não está referenciando apenas a riqueza ou a pobreza em níveis materiais, mas ele está falando agora de um nível de pobreza a nível espiritual. Jesus está indo além daquilo que você conhece, aquilo que é subjetivo, da nossa capacidade materialista, aquilo que você entende como pobre e como rico. Ele está falando que a pobreza de espírito vai muito mais além do que a pobreza material. Porque quantas pessoas são pobres materialmente, mas não vão alcançar a salvação, sabe por quê? Porque são arrogantes no espírito. Quando ele fala pobreza de espírito, ele está falando sobre a simplicidade do espírito. Ele está falando sobre um espírito humilde,
um espírito ensinável, um espírito que sabe e compreende as virtudes do Espírito, da palavra do Espírito. É uma pessoa que vem, né, de uma origem espiritual. Paulo fala que aquele que é espiritual, que é nascido no Espírito, ele é espiritual. Aquele que é da carne, ele é carnal. Mas aqui o Senhor está falando aqui que aquele que é pobre de espírito, ele não é arrogante espiritual, ele não é soberbo espiritual, ele não é altivo no espírito, mas ele tem humildade, ele tem paz de espírito, ele tem bondade no espírito. Então é esse tipo de pobreza que Jesus está falando. Não é a pobreza simplesmente do material. Porque já pensou? Se nós fôssemos pensar apenas no material, todo aquele que fosse pobre seria automaticamente salvo pela palavra que está dizendo aqui, porque é pobre. E todo aquele que fosse rico também estaria condenado. Mas na verdade nós estamos falando aqui que ajudar, por exemplo, um pobre a sair da miséria e a sair da pobreza, você está tirando dele talvez a oportunidade de salvação? Seria isso? Então quer dizer que se eu tirar o pobre da sua condição de pobreza, agora ele vai ser, ele já não é mais pobre, então já não é mais salvo? Está conseguindo compreender? Então é isso que a gente chama de paradoxo. Aquilo que você entende, na verdade você joga ao contrário, e aí você começa a achar a profundidade da mensagem que o Senhor está dizendo aqui. Jesus não estava falando sobre pobreza material, Jesus não estava falando sobre riquezas, ricos materiais, mas ele estava falando daqueles que são simples. Ele estava falando daqueles que são humildes de coração. Ele estava falando daqueles que, pelo contrário, são arrogantes de coração. Então, aqueles que não têm humildade no espírito, mas se acham maiores e melhores do que os outros. Tem pessoas que às vezes se acham por conhecer um pouquinho mais da Bíblia, ou conhecer um pouquinho mais da escatologia, ou da teologia, acham que são maiores ou que são melhores uns do que o outro. Eu estou falando dentro da igreja. Eu estou falando dentro do meio cristão, existe. Naquela época já existiam os fariseus, que por serem conhecedores da lei, conhecedores da palavra, se julgavam melhores do que os outros. E o Senhor estava aqui dizendo que não é porque você conhece a palavra, não é porque você conhece a lei, que você se julga ou você se acha melhor do que os outros, não. Isso lhe torna, pelo contrário, soberbo. Isso lhe torna, pelo contrário, arrogante no espírito. E o Senhor está falando aqui, esses arrogantes no espírito, eles não vão herdar os céus. O Senhor, quando Ele trata dessa forma, Ele não apenas fala da condição daquele, ou seja, da virtude daqueles que são considerados como bem-aventurados. Ser feliz. Você se considera feliz? Você se considera um bem-aventurado? Você se considera ou se encaixa dentro do critério, né, que foi colocado aqui como um pobre de espírito? Eu estou falando pobreza. Muitas vezes quando você fala pobreza, a primeira coisa que você vê na sua mente é falta. Né? Quando está faltando alguma coisa, é quando algo ele é tirado, né, da abundância. Mas o Senhor não está falando sobre a falta, o Senhor está falando da simplicidade. Você se considera simples no espírito? Você se considera humilde no espírito? O Senhor nos fala dessa forma que com isso não apenas alcançamos essa virtude de sermos pobres espiritualmente, mas sermos simples espiritualmente, humildes de coração. Ele também nos fala também que Ele nos garante por promessa, né, o galardão, a recompensa. E qual seria, pastor? Seria receber dele o reino. Porque a palavra nos fala aqui logo em seguida, porque deles é o reino dos céus. É a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é aqueles que são simples, aqueles que têm humildade no coração, receberão então como prêmio, como recompensa, como dádiva, receberão o reino dos céus. Jesus Cristo, Ele fala, né, como se estivesse falando para nós que estamos aqui ouvindo a palavra. No momento que Ele estava ali naquele monte, né, pregando o sermão, aqueles que estavam ouvindo ali embaixo, numa condição talvez de pobreza, porque muitos às vezes não tinham onde estar. Muitos talvez não tinham o que comer, porque nós vamos ver em outras situações o Senhor Jesus Cristo com a mesma multidão que estava ali, e fala para os seus discípulos: alimenta a multidão, porque o Senhor Jesus Cristo estava ali vendo que eles estavam ali sem recurso, não tinha o recurso material, eram pobres, não eram apenas pobres no espírito, mas também nesse caso estava falando pobres materialmente. Mas o coração do Senhor Jesus Cristo foi tocado, então a compaixão ela veio sobre ele também.
Mas ali ele mostra para todos que estão ali que o coração do Senhor também é simples, que o coração do Senhor também é cheio de humildade. Ele pede para que as pessoas possam aprender dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor, ele mostra que ele é o exemplo, que a partir dele, né, todo aquele que é bem-aventurado se torna feliz a partir do momento que se torna simples, a partir do momento que se coloca humildade em seu coração. Amém? Glória a Deus. A palavra bem-aventurado, em grego, ela significa Makarios. Makarios quer dizer aquele que é alegre, aquele que é profundamente alegre, aquele que tem virtude, aquele que recebeu bênção de tamanha profundidade do Senhor. Então aquele que é abençoado, ele não é simplesmente uma pessoa alegre, porque a alegria, como foi falado aqui, ela é subjetiva. Você às vezes está alegre hoje, amanhã você nem está disposto a dar um sorriso. Você chega dentro da igreja hoje feliz da vida, né? Contente, está aqui com bom humor, mas você sai daqui e acontece alguma coisa, uma palavra que ali é dita ali no caminho da sua casa. Quando você chega em casa, você já chega às vezes brigado com a esposa, já chega nervoso, já chega triste, perdeu a alegria. Cadê a alegria? Essa não é a alegria que o Senhor está falando. Não é esse tipo de alegria subjetiva que vai num instante. Está com você hoje, amanhã ou daqui a alguns segundos ela desaparece. Isso não é alegria. Isso é sentimento, isso é posição de espírito naquele momento. Uma situação de espírito naquele momento. Não é uma alegria. Sabe por quê? Porque é tão passageira e ela é tão efêmera, é tão singela, que passa com tanta facilidade. Basta bater um ventinho e ela vai embora. Não é esse tipo de alegria que o Senhor está oferecendo àquele que é bem-aventurado. O Senhor está oferecendo uma alegria eterna, uma alegria duradoura, uma alegria forte, uma alegria que não se vence por qualquer coisa, uma alegria que não é derrotada por qualquer palavra ou por qualquer sentimento. Não é por qualquer olhar que um irmão te dá, às vezes na porta da igreja, você fala assim, puxa, aquele irmão não me deu a paz do Senhor, perdi meu dia, perdi a minha alegria. Meu irmão, sua alegria é só essa. É tão frágil a sua alegria, é tão frágil o seu sentimento, que qualquer coisa é capaz de abalar. Não é esse tipo de sentimento, não é esse tipo de alegria que o Senhor está falando, está convidando a você a ser bem-aventurado. Ele está te oferecendo uma alegria muito maior, porque mesmo na sua condição de pobreza, pobre de espírito, na sua singeleza, na sua simplicidade, na sua humildade, Ele está te oferecendo algo muito maior. Muito maior. Esse algo muito maior é o próprio reino. É a própria esperança de salvação que Ele está abrindo para conosco aqui. Meu Deus, o tempo está passando. Jesus, ele ao falar sobre simplicidade, ao falar sobre pobreza, ele estava tocando o coração daqueles que estavam ali. Porque aqueles que estavam ali, eles sabiam exatamente o significado daquela palavra. Apesar de eles estarem levando para o lado material, eles sabiam o significado da simplicidade, da singeleza, da humildade, porque eles estavam ali humildemente, porque sabiam da condição deles, eles esperavam alcançar do Senhor a cura, esperavam alcançar do Senhor a libertação, esperavam alcançar do Senhor algo que mudasse a condição de sofrimento deles. Então eles estavam ali querendo buscar algo diferente. Então a alegria deles seria transformadas por meio das suas dificuldades. No versículo seguinte, agora ele complementa essa mesma dificuldade. Ele continua falando de um sentimento que agora eles conseguem entender também. E se eles conseguiam antes entender o sentimento da pobreza, da falta, da falta da abundância, da escassez, então eles vão conseguir também entender que bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Eu acredito que ao olhar para aquela multidão, todos eles precisam de algo, uma dificuldade, um problema. Muitos estavam coxos, outros estavam cegos, outros estavam com alguma doença, ou lepra, ou qualquer coisa ali no meio, no fluxo de sangue. Todos eles estavam com uma necessidade.
E aquela necessidade era, na verdade, uma luta na vida de cada um. Quem aqui tem lutas por meio da saúde? Eu acredito que todos nós já passamos por isso. Já choramos por causa de dor na saúde, já choramos por algum tipo de situação. É um choro. Então o Senhor está falando aqui que aquele que chora, ele vai receber consolo. Ou seja, ele por causa de uma dor física, ou seja, ele por causa de uma dor espiritual. O Senhor, eu estava estudando e listando aqui que existem vários tipos de choro, a qual o Senhor, ele considera dentro dessa condição. Existe o choro que, na maioria das vezes, eles vai ter um sentimento ou um sinal de dor. Quando você tropeça, né, bate o seu pé na quina da cama, dói pra caramba. E ali você chora, não é? Você chora de dor. Esse é um sentimento que você transmite ao Senhor na sua condição física e às vezes condição emocional. Então todo o choro transmite algo ou alguma coisa ao Senhor. Quando nós choramos, nós dizemos sempre algo ao Senhor. As lágrimas dos nossos olhos, o choro, ele transmite sempre alguma coisa ao Senhor. Nessa condição nós vimos aqui uma condição física, uma condição emocional. Existe o choro de dor, de remorso. O que é um remorso? É um arrependimento não verdadeiro. É aquilo que dói na alma, mas não é suficiente para você comover no espírito. É algo que você fez, mas você fala assim, eu não queria ter feito, mas não me arrependo. É o remorso. Nós vemos lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 3 a 5, a história de Judas. Judas foi o típico. Judas, ele traiu Jesus Cristo, teve a oportunidade do arrependimento verdadeiro, mas ele teve remorso. A palavra fala que ele se arrepende, mas não era o arrependimento verdadeiro, não era o arrependimento de se colocar e pedir perdão ao Senhor. Ele viu que tinha feito algo errado, queria consertar, mas não tinha o arrependimento verdadeiro no coração. Judas, em vez de chegar diante do Senhor, ou até numa condição do secreto, pedir perdão ao Senhor, ele se viu na condição de acabar com a sua própria vida. Era melhor ele suicidar, era melhor ele acabar com a sua vida, porque algo que ele fez foi tão grave, foi tão difícil, que ele achava que não era digno do perdão. Esse é o choro do remorso. Esse choro do remorso, ele também só transmite ao Senhor um estado de espírito, mas não transmite nada que seja espiritualmente falando. O choro do luto e da saudade. Quem nunca chorou por alguém que partiu? Quem nunca chorou por alguém no leito de morte? Nós vimos na Bíblia várias passagens semelhantes. Nós vemos lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 11 em diante. Nós temos ali a história da viúva de Naim. Ele estava conduzindo ali o caixão, né, do seu filho, o seu único filho. Estava chorando pela morte do seu filho. Era o choro do luto. Mas o choro do luto é aquele que também comove o coração de Jesus. A palavra nos fala que Jesus, ele vê daquela situação, ele se comove e se enche de íntima compaixão. Íntima compaixão. E ele chega para aquela mulher e diz, não chore. Ou seja, o choro do luto foi capaz de mover o coração de Jesus e ali transformar e trazer nele uma íntima compaixão. O choro do luto pode ser visto também lá em João, no capítulo 11, versículo 31 diante, onde nós vemos ali a história de Lázaro. Lázaro estava doente, Lázaro morreu. Jesus Cristo não conseguiu chegar a tempo, mas quando ele chegou em Betânia, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, saíram ao encontro de Jesus. E ali as pessoas que estavam ali com ela, chorando com ela, entenderam, ela está correndo, ela está indo para o sepulcro, ela vai chorar a morte do irmão. Esse é o choro do luto. É aquele que chora por alguém que já morreu, aquele que chora por um ente querido. Mas Marta e Maria encontram com Jesus ali, e ali ele começa a ver o choro
das irmãs, o choro do povo que estava ali. A palavra nos fala que ele também se moveu, também de íntima compaixão. Ele foi comovido naquela situação também. E a palavra do Senhor nos fala no versículo 35 que Jesus chorou. É o único versículo da Bíblia que você vê o próprio Senhor Jesus Cristo derramando lágrimas, derramando choro, e é um choro de comoção, é um choro de compaixão, é um choro onde ele se coloca no nosso lugar, ele se coloca no lugar daquelas irmãs, ele também se coloca no meu lugar e no seu lugar. É para mostrar para mim e para você que quando você chora, Jesus chora também. Jesus está com você chorando também. Não acha que você está chorando sozinho, não acha que você está chorando e Jesus não está vendo. Entenda que quando você chora, as suas lágrimas transmitem algo ao Senhor. Leva a mensagem do seu sofrimento, leva a mensagem da sua dor. Aqueles que choram serão consolados. E Jesus estava ali consolando aquelas irmãs, Jesus estava ali consolando aquela viúva de Naim. Jesus também vai consolar o seu choro. Seja qual for a situação, seja qual for o choro, seja ele de luto, seja ele de dor, seja ele de desesperança, Jesus, ele vai te consolar. Jesus, ele vai te consolar. Jesus vai te consolar. A palavra do Senhor nos fala em Salmos que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sabe o que significa isso? Significa que o choro, ele vai passar, a dor vai passar, o choro será consolado. Mas a palavra nos fala também que Jesus é aquele que transforma o seu choro em alegria. Você está chorando hoje, mas amanhã você estará sendo transformado em alegria. O consolo do Senhor é o único capaz de fazer com que as suas lágrimas de dor, de angústia, se transformem em gargalhadas, em risos de alegria, em bem-estar. E é isso que o Senhor está falando nessa bem-aventurança. Ele está falando assim, aqueles que choram são aqueles que sentem dor, são aqueles que têm angústia, são aqueles que estão desamparados, aqueles que não têm mais o que fazer. Sabe o que acontece? E às vezes quando você não tem nada a fazer, a única coisa que te resta, sabe o que é? É chorar. É chorar, é o choro que busca consolo, o choro que busca alento, o choro que busca bálsamo, o choro que quer lavar a alma. Este choro, e o Senhor está falando assim, olha, que cada vez que você chora, Ele está ali reconhecendo. Lá em Salmos, no capítulo 56, versículo 8, fala que o Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas em alforjes, em vasos de barro. Ele recolhe as nossas lágrimas e registra cada uma delas no seu livro. Já pensou? Cada vez que você chorou, cada lágrima que você derramou, cada lágrima que o Senhor, que você derramou, o Senhor, Ele recolheu essas lágrimas e anotou cada uma delas. Tem todas elas anotadas. O seu choro de dor, o seu choro de luto, o seu choro de desespero, de angústia, tem tudo anotado, está lá com Ele. Mas quando nós falamos também sobre aqueles que choram serão consolados, o choro não é apenas o choro de dor, mas também é o choro do arrependimento pelo pecado. O Senhor está falando que aquele que chora pelo seu arrependimento pelo pecado, a palavra nos garante que ele será então consolado. Mas se ele será consolado no pecado, a palavra também nos fala que também será perdoado. O consolo do choro do pecado é a indicação natural de que o Senhor, Ele produzirá sobre nós perdão. Porque se o choro é um choro de arrependimento verdadeiro, é um choro de um arrependimento fiel diante do Senhor, a mesma forma, a palavra nos fala que Ele é fiel para nos perdoar todos os nossos pecados. O choro do arrependimento é o choro do consolo, é o choro que trará perdão sobre nossas vidas. Todo aquele que chora e se arrepende, ele alcança do Senhor a misericórdia, alcança o perdão de Deus. O choro é o maior sinal
da graça de Deus, porque você foi tocado em arrependimento. O coração que é humilde, que nós vimos aqui de um homem que é pobre, simples de coração, ele é comovido também no seu choro, porque se ele não tem um coração humilde, se ele não tem um coração simples, um coração quebrantado, um coração humilde, não é um homem de humildade de coração, o seu coração nunca será quebrantado para arrependimento. Nunca. Todo que é altivo, todo mundo que é orgulhoso, ele não chora com facilidade, ele não chora por arrependimento. Ele pode chorar de remorso, ele pode chorar de qualquer outro tipo de arrependimento, de ter feito algo errado, mas choro de arrependimento verdadeiro pelo pecado, ele não chora, porque o seu coração não permite. O seu coração está fechado, o seu coração está arrogante, o seu coração está soberbo, o seu coração está altivo. Mas por outro lado, se aquele que é pobre de espírito, ele alcançará essa humildade, alcançará a simpatia do Senhor, o toque do Senhor, e então virá o arrependimento em nome de Jesus. Bem-aventurado os que choram. O choro de arrependimento verdadeiro, ele traz a cura e traz também o perdão dos pecados. Então eu digo para você esta noite, seja humilde, seja puro de coração, seja simples do coração. O próprio Senhor fala que nós devemos ser simples como a pomba. A simplicidade deve ser parte de nós, assim como Jesus é simples, assim como Jesus é humilde. Ele chama, sede santos como eu sou santo. Essa santidade ela implica também na simplicidade que Cristo é. Cristo, lá em Filipenses, no capítulo 2 em diante, nós vamos ver que ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou da sua glória e se fez semelhante a mim e a você como homem. Ele se fez servo, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua majestade, se fez simples e humilde. Ele humilhou-se a si próprio. Diz a palavra do Senhor. Seja humilde, seja simples. A palavra do Senhor nos fala que os simples eles serão exaltados, humilhados, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo Deus vos exaltará. Aleluia. Chore o choro do arrependimento verdadeiro e receba o consolo e receba o perdão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Antes que eu passe a palavra, retorne a palavra, eu quero dizer para você que ouviu a palavra do Senhor aqui essa noite. Eu não sei como é que está o seu coração, não sei quais são as virtudes que você tem colocado, o que seu coração tem se enchido verdadeiramente, mas Deus tem aberto a oportunidade, aberto várias oportunidades de você trazer renovo a este coração, a este sentimento. Se é um coração que não tem mais experimentado a simplicidade, a humildade, Deus está trazendo a oportunidade de você transformar esse coração que agora está endurecido por amargura, por dificuldades, por lutas do dia a dia. Deus está falando isso, olha, eu vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração de sentimentos. Seja hoje essa oportunidade em nome de Jesus. Eu quero abrir a oportunidade para você que está aqui hoje e sentiu no coração o desejo de trazer mudança no seu coração, onde a palavra que fala sobre o choro do arrependimento verdadeiro, e você se arrepende, que seja hoje esse dia, em nome de Jesus. Eu quero abrir a oportunidade para aquele que está aqui hoje. Você que está aqui hoje, você se arrepende, você tem um coração contrito, a oportunidade de aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo é agora. Este é o momento que o Senhor está falando.